dia a todas e a todas. Eu sou Raquel, eu estou aqui representando a EIGBH, que é um núcleo mineiro do coletivo Evangélicos pela Igualdade de Gênero. É um coletivo de abrangência nacional que atua contra as violências de gênero em todos os âmbitos, principalmente a violência doméstica e a violência religiosa. Eu queria pedir os irmãos e irmãs para abrir a Bíblia em Lucas 11, 27 e 28. Prometo que hoje eu vou ser rápido. Lucas 11, 2 versículos apenas, 27 e o 28. Enquanto Jesus falava essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Que Deus, através do seu Santo Espírito, a voz divina, nos abençoe e nos conduza nesse momento de reflexão. Amém. Eu fiquei pensando numa reflexão para compartilhar nesse dia que nós celebramos e reconhecemos o maternar, o cuidar, que nós lembramos das mães biológicas ou não, das avós, das madrinhas, das madrastas, boadrastas, das tias, né, das demais pessoas que exercem essa responsabilidade, o cuidado, a nutrição para com os filhos, se a gente pensar nas famílias homoafetivas, por exemplo, né? E me veio essa perícope na mente, essa perícope que fala de gestação e que fala de amamentação. E nesse texto, Jesus está em público, ensinando, está acompanhado dos seus discípulos e discípulas, está sendo ouvido por seus seguidores, porque muitas pessoas acompanhavam Jesus. Também tinham as pessoas curiosas, sempre tem, né, gente? Os fariseus, e de repente, uma mulher levanta a voz no meio da multidão e profere uma bem-aventurança. Numa época em que as mulheres estavam restritas ao ambiente doméstico, que elas não podiam falar em público, ela diz: Bem-aventurado é o ventre da mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Quem é essa mulher corajosa que ousou falar publicamente? Por que essa perícope tão curtinha está aí no meio desse texto, né? Está aí descrita no Evangelho? Se a gente for olhar direitinho, aparentemente a resposta que Jesus dá para ela não é muito legal não, né, gente? Primeira vez que eu li, eu pensei, nossa, mas Jesus foi um pouco grosso com ela. Logo Jesus, que durante a sua vida aqui na Terra dignificou as mulheres, teve discípulos, as mulheres sustentaram seu ministério. Logo ele escolheu aparecer primeiro para as mulheres, as Marias, incumbiu elas de proclamar, de falar que ele estava vivo, que ele tinha vencido a morte. E agora ele dá essa resposta. Depois de um versículo que fala do corpo da mulher, do seu papel de transmitir a vida, a gente encontra uma fala que, comparando, desvaloriza o carregar no ventre e o amamentar. E aí a tarefa do teólogo, né, da teóloga, é pesquisar. A gente não, e a teologia feminista principalmente, ainda mais esses textos, Jesus grosseiro com as mulheres, né? Aparentemente a gente fica indignada, vai correr atrás, vai ter, não é possível. E aí, pesquisando em outras traduções, também no original, que nesse caso é o grego, a gente descobre que não é bem assim, que a gente é levado a interpretar de uma outra maneira por causa das traduções que foram feitas. O versículo 27, ele sofre poucas alterações, na maioria das versões das Bíblias. Algumas citam feliz ou bendita, o ventre que te gerou, que te carregou. Aparece também as entranhas que te
Algumas versões aparecem os seios que te amamentaram. Na versão do peregrino aparecem os peitos que te amamentaram. A mãe que te gerou e nutriu. A mãe que deu a luz e te alimentou. Não tem tanta alteração de sentido. Então, segundo esse texto, em grego, Jesus ele valoriza homens e mulheres pela sua fé. Né? E aqui, quando Jesus diz sobre ouvir, escutar a palavra de Deus, sobre cumprir, a ênfase está na expressão palavra. Naquela época, naquela sociedade, estava reservada somente ao homem. E Jesus, respondendo a essa mulher anônima dessa forma, é como se ele dissesse que a mulher deve, assim como os homens, seguir e praticar a palavra. Palavra que se manifesta em todo o universo, que não é propriedade somente de alguns. Então, no grego, nós vemos que Jesus não é grosseiro, pelo contrário, a sua fala, né, a fala da mulher é ouvida, é aceita. Uma mulher com um corpo feminino, com seios, mesmo sendo considerado um corpo impuro, porque ela menstruava, para a religião judaica ela era considerada, né, um corpo impuro. O corpo da mulher, que foi por muito tempo pela tradição cristã, e ainda em muitos lugares é considerada a porta do pecado, né, o corpo da mulher que faz o homem pecar. Não é porque o varão não tem domínio próprio, não é porque precisa ser mudada a forma como a mulher é enxergada na sociedade. A culpa é da mulher, a culpa é do corpo da mulher. E essa mulher com o corpo feminino, ela fala, e Jesus acata o que ela fala, concorda e acrescenta. E é engraçada essa questão do corpo, que as nossas teologias muitas vezes ignoram o corpo. Mesmo Jesus tendo se encarnado, se feito corpo, né? E essa mulher do texto, que nem nome recebeu, ela inicia o diálogo erguendo a voz. Ela se sentiu livre, mesmo sabendo que ela não poderia falar em público, porque as mulheres, ela seria mal vista ali. Ela sentiu que diante de Jesus ela tinha liberdade para falar. Ela podia se expressar. Mesmo com todas as restrições, né, que as mulheres passavam. Jesus ouve, Jesus acolhe, Jesus a deixa livre para falar e ajuda ela a ir mais longe, a ir num nível mais profundo. Sim, com certeza, a mulher que me gerou, que me nutriu é bem-aventurada. E uma mulher é muito mais feliz porque ouve a palavra de Deus e a cumpre, a observa. Essa mulher, provavelmente, estava lá no meio da multidão, estava vendo Jesus, deve ter ficado, sei lá, admirada, encantada com as palavras de Jesus, com a sabedoria com que ele se expressava, com a autoridade dele frente aos demônios, como ele respondia às pessoas, né, às arguições que eram feitas a ele. E aí ela solta uma bem-aventurança. Ela faz um elogio a Maria, mas também um elogio a Jesus. É como se ela dissesse, se a gente fosse colocar no nosso vocabulário hoje, que menino bem criado, né? Essa mãe está de parabéns. As mães ficam felizes quando escutam isso, não ficam? Nossos filhos também, a gente pensa assim, ó. Que menino bem criado. Essa mãe está de parabéns. E é interessante que nos versículos anteriores, Jesus ele liberta um homem de um demônio que o deixava mudo. Um homem que tinha o direito de fala naquela sociedade, mas que estava impedido de falar. E nos versículos seguintes aparece uma mulher que era impedida de falar, mas que na presença de Jesus ela se sente livre para poder se expressar. E não só falar, ela grita no meio
da multidão e solta logo uma bem-aventurança. Será que é por acaso que esses textos estão colocados aí? Não são. Não é. Não é despretensiosamente que esses textos estão aí. É para a gente pensar, para a gente refletir. E essa mulher, ela fala a partir do lugar dela, do lugar de fala dela, da experiência de vida que ela tinha. Porque naquela sociedade, as mulheres não tinham direito, né, gente? O valor da mulher estava em gerar filhos. E se ela fosse estéril, numa sociedade em que a religião, o judaísmo tinha um peso muito grande, se ela fosse estéril, ela era considerada abandonada por Deus. Imagina ser considerada abandonada por Deus nessa sociedade. Como que ela não era vista? Então o valor estava em gerar. E era isso que ela conhecia. Ela entendia, talvez, que a mulher só servia para isso, para gerar, para amamentar. Era isso que provavelmente ela ouvia desde nova. Era isso que estava sendo introjetado na cabeça dela desde criança. O ser mulher é ter um ventre para gerar filhos e seios para amamentar. E ela chega à conclusão que a mãe de Jesus cumpriu essa tarefa muito bem. Essa mulher nos faz refletir sobre as mulheres que hoje estão erguendo a sua voz para falar alguma coisa, para expor um pensamento, para expor seus pontos de vista, para expor sua maneira de interpretar a Bíblia, para pedir socorro, para denunciar os assédios, as violência física, psicológica, violência sexual, violência religiosa. Será que elas estão sendo ouvidas? Será que a igreja, assim como Jesus fez lá, tem ouvido, tem dado atenção para essas mulheres? Será que nós não estamos tentando silenciá-las, como a cultura romana da época fazia? Será que em casa, os esposos, os filhos, os irmãos, quando as mulheres dizem que estão cansadas por causa das jornadas dupla, tripla, porque precisam realizar as tarefas domésticas que não são divididas, será que a gente está dando ouvido que essas mulheres estão dizendo? Será que quando as mulheres dizem que a responsabilidade para com os filhos não é somente delas, que os homens também precisam se ocupar da educação, da nutrição, do cuidado dos filhos, será que elas estão sendo ouvidas? Mulheres corajosas como essa aqui do texto estão por aí no cotidiano, estão nas ruas, estão nas escolas, estão nas feiras, no supermercado, nos movimentos sociais, estão na política, estão na igreja, estão denunciando as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, as desigualdades religiosas, econômicas, étnicas. Será que nós, como igreja, não deveríamos prestar atenção no que elas dizem? Acolher o que está sendo dito como Jesus fez e tentar ir mais longe com elas para mudar o que precisa ser mudado? E as mulheres que, diferentemente do texto, não conseguem erguer a voz, não conseguem denunciar a violência, sair de relacionamentos abusivos, não conseguem dizer não para a violência religiosa, só porque elas não conseguem gritar no meio da multidão, talvez porque já estão cansadas, talvez porque estão sendo ameaçadas, sofrendo há tanto tempo. Será que nós, enquanto igreja, estamos tendo sensibilidade para ouvir o lamento silencioso delas?
para perceber a dor que elas estão sentindo? Ou a gente está feliz, está confortável na nossa bolha? Que Deus nos dê a ousadia dessa mulher do texto e que o Espírito Santo, o ar divino, nos ajude a agir como Jesus. Nos ajude a prestar atenção nessas mulheres, ouvir o que elas estão dizendo, ir mais fundo nessas denúncias, nessas reflexões, ajudá-las nos empenhando por uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, mais segura, relacionamentos melhores, não hierárquicos, por uma igreja mais acolhedora, mais envolvida com os problemas que atingem o nosso povo. Alguns capítulos para frente, na narrativa de Lucas, também dos outros evangelhos, Jesus ele vai carregar a cruz. E essa mulher, ela fala de carregar no ventre. 2 tipos de carregar que revelam fidelidade ao projeto de vida. Nós cristãos, seguidores de Cristo, cristãos e cristãs, carregamos a incumbência de proclamar as boas novas, de anunciar uma mensagem de esperança, uma mensagem que é geradora de vida. O Espírito Santo, assim como ele foi lá no mito criacional de Gênesis, que ele soprou vida no ser humano feito de barro, ele oferece sopro, ele oferece essa vida a todos e todas. Ele deseja que todos e todas tenham vida em abundância, em plenitude, com dignidade, sem ser oprimido ou oprimida por essas formas que nos são impostas, como está aí no texto do boletim dessa semana, Formas que são impostas por um jeito de ler a Bíblia, utilizando-a como arma, como instrumento contra o outro, forma de um sistema religioso que muitas vezes prioriza o texto ao invés da vida, formas do machismo que oprime, que machuca, que maltrata, que invisibiliza mulheres, formas, acho que está certo. Formas que não. E agora, deu? Deu? Eu consigo falar alto, vocês me escutam? Tá bom. Formas que não nos deixam ver Deus na diversidade, no outro que é diferente de mim, no outro que celebra de uma maneira diferente da que eu celebro, por exemplo. A fala dessa mulher aqui no texto, ela nos lembra que o reino de Deus é sobre gerar vida. Jesus ele veio oxigenar, trazer vida àquele sistema religioso judaico da época, em que a lei Oi? O desejo de Deus é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância e plenitude, sem opressão, sem essas formas que nos limitam, formas que nos são impostas por uma criação. O papel da mulher tem que ser esse, que são nos impostas por uma maneira de ler a Bíblia, que nos atrapalha a ver Deus na diversidade, a ver Deus no outro, a forma do fundamentalismo, a forma do machismo. E a fala dessa mulher nos lembra que o reino de Deus é sobre gerar vida. E hoje é um dia muito propício para a gente pensar nisso. Jesus, quando ele veio enquanto homem, ele veio para oxigenar aquele sistema religioso que colocava mais peso, mais carga em cima das pessoas ao invés de libertar, que impunha fardos pesados, que apontava, que condenava,
trazia morte e não vida. E essa mulher percebeu que a mensagem de Jesus era diferente. Não era como que ela estava acostumada a ouvir, talvez. Era uma mensagem sobre amor, sobre graça, sobre misericórdia, sobre dar outra face, sobre caminhar mais uma milha, sobre reconhecer que homens e mulheres são capazes de Deus, são capazes de acolher o mistério de Deus, de gerar fruto, que no reino de Deus não há hierarquia, todos têm acesso, todos e todas são chamados, todos podem gerar vida, podem contribuir para o bem comum, todos devem agir na promoção da vida, mesmo nos lugares mais áridos. Mas será que a gente está disposto a ouvir? A ser interpelado? A refletir sobre as nossas atitudes, nossas palavras? Sobre a que ponto estamos comprometidos com o projeto do Reino de Deus? Um projeto que é de justiça, de alegria, de paz para todos e todas? A que ponto nós estamos dispostos a mudar? A deixar que o Espírito Santo, a Ruach Divina, nos sensibilize para a dor do outro, para a dor da outra, para a opressão do outro, para aquilo que o outro a outra está sentindo, está sendo subjugada, silenciada. A que ponto nós estamos comprometidos com o Evangelho para conseguir gerar vida, para conseguir nutrir a vida? Que hoje, a partir desse texto, de uma mulher, que cita uma mulher anônima, que fala sobre o corpo feminino, sobre o gerar, sobre o amamentar, nós possamos olhar para dentro de nós e pedir misericórdia, pedir graça, pedir auxílio, para nós sermos homens e mulheres, como essa mulher foi, corajosa, ousada, que se sentiu à vontade diante de Jesus para falar até uma bem-aventurança, que nos lembra do nosso chamado enquanto servos do Deus da vida, um Deus que não comulga com nenhum tipo de opressão, um Deus que está aqui hoje, através do seu Espírito, para oxigenar a nossa espiritualidade, para mostrar que o cristianismo é sobre amor, é sobre cuidado, sobre respeito, sobre cooperação, sobre diálogo, sobre convivialidade, sobre mudanças. Porque o Espírito vai nos renovando, vai nos mudando, vai nos moldando, vai nos quebrando, vai nos refazendo. Não é assim a imagem do vaso do barro? Para que a cada dia a gente seja mais parecida com o que Jesus, mais parecidas e parecidos com o que Jesus foi. Que essa seja a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nossas mãos, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e Mãe, em comunhão com o Espírito Santo, a Ruach Divina, nos abençoe, nos proteja, nos leve em segurança, esteja conosco todos os dias. Amém. Amém. Nossa diaconisa Raquel Mourão, nossa presbítera Etienne, queremos estar à porta de cumprimentando todo mundo. Quero agradecer. Obrigado, Dalila. Obrigado, Rosinha. Obrigado, Frei Flávio. Obrigado, Beth, Tércia e Anne, querida. Obrigado a todas as pessoas que estão conosco. Os visitantes aí, viu? Essa família linda que tomou café com a gente. Obrigado a todos vocês. Obrigado demais pela companhia. Que o Senhor nos abençoe. Ótima semana para todo mundo, gente.